Então, aqui eu tenho um sistema linear, e esse sistema linear, então, ele tem que ser escrito como uma equação matricial, onde a minha matriz A vai ser quem? Vai ser a matriz dos coeficientes. Então, a primeira coluna são os coeficientes de x, né? A segunda coluna, os coeficientes de y, né? E a terceira coluna, os coeficientes de z, né? O B é o vetor da igualdade, ou a matriz coluna da igualdade. 1, menos 1 e 4. Então, a gente diz que a nossa forma geral de escrever o sistema, né, é esta, né? A forma prática de resolução do sistema é esta aqui, né? Ou seja, a forma prática, a notação prática. Onde aqui eu tenho a minha matriz A, e aqui, então, eu tenho o meu vetor B. Então, o objetivo é que aplicar as operações de maneira que eu possa zerar essas posições aqui, né? As posições que eu estou em destaque. Então, eu vou escalonar e vou obter uma matriz que a gente chama de triangular inferior, ou seja, aqui embaixo eu tenho que ter um triângulo de zeros. Então, é o que nós queremos. Nós queremos aplicar um escalonamento e obter um triângulo de zeros. Tá? Então, vamos descobrir isso. Bom, então, escrito na forma prática, o que nós vamos fazer? Tá? Então, aqui é o A, aqui é o B. Então, nós vamos aplicar a regra do escalonamento. Então, nós queremos zerar as posições A21 e a posição A31. Ou seja, queremos zerar essa posição e essa posição. Para isso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né, como ele fez aqui, o A21 com o sinal trocado e multiplicar pela linha 1. Então, quem é meu A21? É 1. Então, por isso que nós temos aqui o 1. Você repara que nós temos até a mesma cor, né? Essa é a mesma cor. E como é que eu vou multiplicar? Como é que eu vou fazer com a linha 2? Eu vou fazer da mesma maneira, né? Eu vou multiplicar a linha 2 por quem? Por A11. Então, meu A11 é 2. Então, dessa maneira, vamos resolver o nosso sistema. Tá? Então, vamos fazer no outro slide. Outro slide tem mais espaço. Então, quando eu aplico essa regra aqui, né? Quando eu aplico essa regra aqui, eu vou obter este zero. Então, vamos lá. Então, como é que fica? Vamos botar ela aqui. 1, linha 1, mais 2, linha 2. Vou colocar isso na linha 2. Então, vamos lá. Menos 1 vezes linha 1. Então, estamos trabalhando com essa coluna. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 1. Isso aqui dá menos 2 mais 2, zero. Como queríamos. Então, essa regra, ela foi validada, ou seja, ela gera o resultado que esperamos, que essa posição seja zero. Então, nós vamos continuar. Agora, eu vou para a coluna 2. Então, na coluna 2, eu tenho quem? Eu tenho menos 1 vezes linha 1, mais 2 vezes menos 3. Isso aqui é quanto? É menos 1, menos 6, e isso é menos 7. Aí eu escrevo menos 7 aqui. Agora, eu vou para a minha coluna. Colegas querendo entrar. Agora eu vou para a coluna 3. Né? Na coluna 3, o que acontece? Eu tenho menos 1 vezes linha 1, mais 2 vezes a linha 2. Isso aqui dá menos 1 mais 4, que dá 3. Agora, então, eu vou para o meu vetor B, né? Então, vai ficar menos 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1, menos 2. E isso me deu o
menos 3. Certo? Então, assim nós obtemos a segunda linha. Agora vamos descobrir como é que a gente faz com a terceira linha. Então, nós aplicamos a primeira regra. E aplicando a primeira regra, chegamos a essas conclusões aqui. Tá. Então, vamos ver aqui. Então, como é que eu vou... Nós já fizemos, então, a primeira parte. Essa regra aqui está ok. Então, como é que eu obtenho essa regra aqui? Então, essa regra segue dessa formulação. Então, eu vou multiplicar a linha 1 por menos, né? Ou seja, a posição 3,1 com o sinal trocado, ou seja, então, se é 3, vai ser menos 3. Mais quem? A linha 3 vezes quem? O A11. O A11 é 2. Então, eu peguei, né, seguindo essa regra aqui, eu montei seguindo essa formulação, eu montei essa regra para zerar essa posição aqui. Então, vamos ver se isso realmente vai funcionar. Né? Então, vamos ver se isso vai funcionar. Então, para isso, nós vamos escrever aqui menos 3 vezes linha 1, mais 2 vezes linha 3, e a resposta eu vou colocar na linha 3. Então, eu vou pegar a primeira coluna. Então, vai ficar menos 3 vezes 2, mais 2 vezes 3. Então, o que aconteceu aqui? Eu vou ficar com menos 6 mais 6, isso aqui deu 0. Ok, tinha que dar 0, porque nós queríamos zerar essa posição, portanto, essa regra está validada e nós podemos, então, seguir adiante. Ah, professor, e se não der 0? Se não der 0, você vai ter que achar uma outra regra. Mas da maneira como foi feita a formulação no outro slide, sempre vai dar 0. Ou seja, se não deu 0, é porque existe um erro de cálculo. Ou seja, você está fazendo alguma continha errada. Agora, eu vou pegar a segunda coluna. Então, na segunda coluna, eu vou ficar com menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 1. Tá? Então, vai ficar menos 3 mais 2. Isso aqui deu menos 1, que é o valor que nós temos ali. Né? Então, vamos adiante. Então, menos 3 vezes 1, né? Mais 2 vezes menos 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2 dá menos 5. E, por fim, eu vou pegar menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 4. Então, dá menos 3 mais 8. E isso dá 5. Então, se a gente organiza as coisas, o que a gente vê? A gente faz as coisas organizadas, bonitinhas, com rascunho, né? Não tem erro. Nenhum erro. Dá certíssimo. Certo? Então, é isso que acontece. Aplicamos essas duas regras e encontramos os zeros nas posições que queríamos. Dessa maneira, então, nós conseguimos, então, fazer a primeira etapa, a primeira rodada. Agora, então, vamos para a segunda rodada. O que nós temos na segunda rodada? Né? O que nós temos na segunda rodada? Nós temos que zerar qual posição? A posição A2, 3, né? Então, qual posição que nós vamos zerar? Nós queremos zerar agora esta posição aqui. Então, para zerar essa posição aqui, eu vou pegar o A, melhor, 3, 2, né? Vou pegar o A 3, 2, com o sinal trocado, multiplicar pela linha 2. E vou pegar e vou somar com a linha 3, né? Multiplicada pelo A 2, 2. Então, tá. Então, o que acontece?
Então, qual vai ser a regra? Vai ser 1 vezes L2. Por que é 1 vezes L2? Porque eu estou pegando com o sinal trocado, né? Então, seria menos 1 vezes L2. Então, menos 1 dá esse 1 aqui, né? Menos 7 vezes L3. Agora permanece o 7, porque eu estou pegando o A22, né? Não estou pegando o A22 com sinal trocado. Estou pegando o próprio A22, então por isso ficou menos 7. Então, vamos fazer as continhas ali no próximo slide e verificar, então, isso aqui. Então, vamos fazer as continhas, passo a passo. Então, tá. Então, nós temos L2 menos 7L3, e eu jogo a resposta em L3. Então, aqui eu só botei L2, né, gente? Porque 1 vezes L2 vai ser L2, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, L2 vai ser menos 7 vezes menos 1, né? Então, quanto é que dá isso? Menos 7 mais 7, isso dá 0. Agora, então foi feita essa coluna. Agora vamos para essa coluna aqui. Menos 7, né? Opa, menos 7 não. É 3. Então, 3. Então, 3 menos 7 vezes menos 5 dá quanto? Isso aqui dá 3 mais 38, né? 3 mais 35 dá 38. 3 mais 35 é igual a 38. E, por fim, a mesma coisa, nós vamos ter menos 3, menos 7 vezes 5, positivo. Isso aqui vai ficar menos 3, menos 35, e isso deu menos 38. Chegamos aqui, certo? E aí, então, nós temos uma matriz, né, onde nós temos um triângulo, né, de zeros. Então, aqui nós paramos o escalonamento. Essa é a hora de parar o escalonamento, quando eu chego à matriz triangular inferior. Né? Ou seja, aqui eu tenho, abaixo da minha diagonal, eu tenho um triângulo de zeros. Ok. Então, vamos agora ver o que a gente faz quando a gente para o escalonamento. Se paramos o escalonamento, nós temos que terminar de resolver o problema. Então, quando eu paro o escalonamento, o que nós temos? Então, eu parei o escalonamento. Aqui tem o meu triângulo de zeros. E aí eu reescrevo o meu problema como um sistema linear. Então, primeira linha, 2x mais um y mais um z igual a 1. Menos 7y mais 3z igual a menos 3. 38z igual a menos 38. E aí eu vou começar sempre de baixo para cima. Então, eu vou começar por essa equação aqui. Que equação é essa? 38z menos 38. Então, como é que eu resolvo essa equação? 38z menos 38. Ora, o 38 está multiplicando o z. Então, o z vai passar dividindo. Né? Ou seja, o 38 passou dividindo porque ele está multiplicando. Né? Então, vai ficar z igual a 38, que divide... Aqui tem um... Aqui eu digitei errado e pode confundi-los. O menos está aqui, né, professor? Assim. Então, agora digitamos certo, né? Então, esse 38 aqui, ele está multiplicando o z, passou aqui para baixo. Esse menos 38 aqui é esse valor aqui, né? Porque se você tiver 2z, por exemplo, menos 8, então você vai ter z igual a menos 8,
sobre 2, isso é menos 4. Ou seja, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, da mesma maneira, z igual a menos 1. Então, se eu tiver 38 vezes menos 1, né? Isso aqui dá menos 38. Ok, minha equação está correta. Tá, então já sabemos que o z vale menos 1. Tá? Então, o z vale menos 1. Ciente de que o z agora vale menos 1, o que nós vamos fazer? Tá? Vou fazer uma coisa. Ciente de que o z vale menos 1, vamos fazer... Tem uma animação aqui, né? Às vezes o senhor edita o vídeo ao mesmo tempo que ele dá aula, tá? Então, sabendo que o z vale menos 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de z e já vou substituir na equação de cima. E aí, então, eu vou ficar com menos 7y mais 3 vezes menos 1 igual a menos 3. Então, eu vou ficar com menos 7y menos 3, né? Menos 3 igual a menos 3. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 7y igual a menos 3 mais 3. Menos 7y, menos 3 mais 3 dá 0. Agora, qual é o número multiplicado por menos 7 que dá 0? 0, né? Ah, professor, eu nunca vou pensar dessa maneira. Então, você vai fazer y igual a 0 que divide menos 7, né? 0, o 7 está multiplicando o y, vai passar dividindo, né? Então, 0 que divide menos 7 dá 0, né? Então, o meu y vale 0. Ah, mas pode? Pode. Por que não pode? Então, agora botando aqui os efeitos. Tá ali, né? Eu ponho assim porque eu faço esses rascunhos com a minha caneta. Algumas coisas eu não tenho, algumas coisas eu deixo mesmo para fazer aqui e depois apago, né? Porque a caneta é meu quadro. Né? A tal mesa digitalizadora é meu quadro agora, né? Mas geralmente eu deixo a resolução prontinha aqui para vocês. Depois eu mando para vocês aqui. Então tá aqui, y igual a 0. Tá, então agora, o que nós conhecemos? Daqui, então, eu vou para cima. Então, eu conheço o z, eu conheço o y, então agora eu posso descobrir quanto vale o x, né? Porque eu vou ter 2x mais 0 mais menos 1 igual a 1. Né? Então, eu vou ficar com 2x menos 1 igual a 1. 2x igual a 2, né? Ou seja, menos 1 passa para o outro lado. Então, o x é igual a 1, né? Ou seja, qual é o número multiplicado por 2 que dá 2? Só pode ser 1. Né? Ou, professor, eu nunca vou pensar dessa maneira. Então, x, 2 que divide 2, 1, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Certo? Bom, então tá aí. Então, já descobrimos, então, que o meu x vale... Já descobrimos, então, que o x vale 1, que o y vale 0 e que o z vale menos 1. Então, tá aqui a solução do sistema. Mas aí tem a dúvida, mas será que é mesmo solução do sistema? Será que a gente fez tudo certo? Será que não erramos nada no caminho? Né? Alguém pode ficar com dúvida se foi feito de forma correta. Então, nós vamos fazer a verificação. O que é a verificação? Eu vou pegar o valor de x que eu encontrei, o valor de y que eu encontrei, o valor de z que eu encontrei, e vou substituir no sistema.
Então, no lugar do x, eu vou colocar o 1. No lugar do y, o 0. No lugar do z, menos 1. Quais são os valores que eu tenho que obter? 1, obtive aqui. Menos 1, obtive aqui. E 4, obtive aqui. Ok, realmente é a solução. Né? Realmente é solução. Você pode fazer isso e verificar. Tem que verificar as 3 equações. Não pode só verificar uma, tem que ser as 3. Porque, como é uma solução de um sistema, os sistemas têm que ser as 3 equações. Certo? Então, a gente costuma escrever a solução dessa forma, né? Ou seja, como são 3 variáveis de entrada, né? Ou seja, x, y e z, dizemos que a solução pertence ao espaço R3. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, quando a gente vai estar falando dos aspectos geométricos. Né? A gente vai ter uma aula só sobre interpretação geométrica de sistemas, mas isso lá no grau B. Então, é um sistema com 3 coordenadas, então nós vamos sempre escrever um sistema com 3 coordenadas, nós vamos escrever como se fosse uma terna ordenada, né? Numa terna ordenada, eu vou ter x, y e z, certo? Bom, então tá. Vamos ver. Então, nós resolvemos um exemplo de escalonamento passo a passo, e o escalonamento, gente, ele é sempre o mesmo procedimento, não tem mistério nisso. Isso aqui é extremamente mecânico. A questão é baixar a cabeça e fazer exercício. Eu vou deixar na atividade pós-aula vários exercícios para vocês fazerem, que é baixar a cabeça e reproduzir a metodologia, certo? Baixou a cabeça e reproduziu a metodologia. Não tem mistério.